Vamos lá então com o nosso bate-papo de hoje. Ele que já é sócio aqui do Papo Reto, tem carteirinha, passa já na nossa roleta eletrônica com identificação facial sem problema. Doutor Everson, vamos lá. Boa noite, doutor. Doutor, é um caso que estava, né, um motorista parado na 459. Rapaz, ficamos mais de 40 minutos parados sem sair do lugar agora. Foi ainda pouco tempo, viu, doutor? Tem gente que ficou mais, viu, doutor? Deu sorte ainda de ter conseguido chegar a tempo. Eu não sabia que estava parando, então. E assim, ainda bem que não tinha aquela cirurgia de urgência para fazer, né? Que doideira. Tá bom. Doutor, hipotiroidismo, o que é hipotiroidismo? Hipotiroidismo é quando a nossa glândula, né, uma glândula importante aí do nosso corpo, a tireoide, que ela tem formato de borboleta, fica aqui na região anterior do pescoço, ela já tem uma diminuição da sua função na produção de hormônios, que é a função dela. Então, alguma coisa aconteceu no organismo que a pessoa parou de estar produzindo esse hormônio. A tireoide, ou por déficit de nutrientes, ou por alguma coisa que atacou ela, e aí ela parou de estar produzindo os hormônios. E o que isso causa para a pessoa que tem esse hipotiroidismo? A tireoide produz hormônios importantes que vão atuar em todo o corpo, né? Então, a pessoa tem inúmeros sintomas quando tem um problema de tireoide. Queda de cabelo, indisposição, acorda cansado, lentidão do metabolismo, obesidade, né? Indisposição para estar realizando atividades físicas. A pessoa vai ter uma dificuldade também com a memória, vai ter várias dificuldades no decorrer do dia a dia, que às vezes ela não vai até atribuir a tireoide, mas ela vai achar que isso é normal, que é uma diminuição da energia, ou porque ela está cansada, ou porque está estressada, mas na realidade muitas vezes pode ser um problema na produção ou na utilização desses hormônios da tireoide. Doutor, e é mais comum homem ou mulher ter o hipotiroidismo? Mais comum na mulher, né? Sim, a mulher é muito mais comum por inúmeros fatores. Um deles é porque a mulher acaba utilizando aí de muitos produtos, dos cosméticos. O cosmético também dá? Também. Pode atrapalhar a função. O senhor assustou umas pessoas aí que vieram me abordar. O senhor falou, rapaz, eu fiquei meio com medo. Das tinturas. Sim. E a mulher também tem alguns hormônios que vão atuar lá na conversão hormonal da tireoide. Por exemplo, a tireoide produz um hormônio, né? Produz vários hormônios, né? T1, T2, T3, T4. E tem que, por exemplo, o T4 é um hormônio de estoque, um hormônio de reserva. Ele tem que ser convertido em T3. E se a mulher, se a pessoa tiver um problema nessa conversão, por exemplo, um déficit de progesterona, isso pode atrapalhar a conversão de T4 em T3. Então, por isso também que é mais comum nas mulheres, mas acomete também muitos homens hoje em dia por causa da alimentação, por causa do uso dos produtos que a gente tem disponíveis hoje em dia. Então, a prevenção é vasta, né? São várias coisas que a gente tem que fazer. Exatamente. Começar pela dieta, e a dieta é aquilo que a gente sempre fala, né? O que é bom para um não é bom para o outro. E se a pessoa está com déficit de algum nutriente, tem muitos nutrientes aí também que atuam nessa conversão do hormônio e nessa utilização. E, por exemplo, que eu falei lá dos cosméticos, tem muitos aí hoje que a gente está muito na moda falar dos xenoestrógenos, dos fitalatos, bisfenol. Isso tudo vai atrapalhar tanto na conversão hormonal, quanto também eles vão competir com os receptores nas demais células que vão receber esse hormônio da tireoide. Então, se chega lá um disruptor endócrino que a gente fala, então se chega esse disruptor e vai encaixar antes do hormônio na célula, então isso vai atrapalhar o funcionamento da tireoide, do hormônio da tireoide em si. Doutor, é um nome até bonito, né? O que é tireoide de Hashimoto? Tireoidite de Hashimoto. O Hashimoto é um médico japonês que descobriu tireoidite. É uma inflamação da tireoide, né? Uma tireoidite. E aí o que aconteceu? A tireoidite de Hashimoto.
é uma doença autoimune que o próprio corpo começou a atacar a tireoide, certo? Então, é bom a gente intervir antes de que ela pare de funcionar. E tem alguns marcadores que a gente vê no exame de sangue, por exemplo, anti-TPO, tireoglobulina, que são marcadores que a tireoide está recebendo esse ataque e esse ataque pode ser evitado através da mudança de hábitos e de uma dieta, de uma alimentação mais específica. Então, é importante a gente identificar antes que ela pare de funcionar. Então, essa tireoidite de Hashimoto é um sinal de inflamação, né? E de uma doença autoimune que o próprio corpo começa a atacar a tireoide. Mas como é que a gente fica sabendo que eu tenho sintomas da tireoidite de Hashimoto? Quando a pessoa já está tendo os sintomas que eu falei de diminuição de energia, cansaço crônico, queda de cabelo. Os sintomas são os mesmos, então? São os mesmos. E muitas vezes as pessoas ficam ligadas só no exame. Ah, não, eu estou tendo uma disposição, estou tendo alguma coisa, fiz os exames e está tudo certo. A pessoa precisa ligar os sintomas. Às vezes ela está com unhas quebradiças, isso já é um sinal, entendeu? O cabelo começou a afinar, já é um sinal. A sobrancelha, às vezes você perdeu a parte lateral da sobrancelha, isso também é um sinal, certo? Então você não precisa esperar todos os sintomas acontecerem e realmente mudar o exame laboratorial para a gente começar a agir, certo? Porque isso tudo vai acontecer e vai mudar o exame laboratorial depois que ela parou de funcionar de fato. E aí você tem que tomar o hormônio, né? Se brincar pro resto da vida. Então, quando você atua antes, que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, mas na verdade é hipotireoidismo clínico, que a gente tem a clínica, a gente só não tem, muitas vezes, a alteração de exame laboratorial. Então, a gente precisa prestar atenção nesses sinais que o corpo está apresentando. E exame laboratorial são exames baseados... como que é feito essa média que a gente está dentro da referência? Os exames laboratoriais são colhidos, né? Todas as pessoas que vão lá no laboratório e o laboratório vai tirar uma média das pessoas que colheram, certo? Só que quem mais colhe exames hoje em dia, na vida toda, são as pessoas que estão mais doentes. Então, se você já está dentro da média, já não está uma média muito boa, certo? Então, você tem que estar acima da média muitas vezes. E a gente olha por esses exames com base não somente na referência, mas a gente analisa os exames dividido em quartis, que a gente vai trabalhar com o que é bom no exame mais próximo do máximo, o que é ruim mais próximo do mínimo. E não somente esperar alterar o exame. Se alterou a temperatura basal e se está tendo todos esses outros sinais, então a gente já tem que intervir. E intervir como? Intervir através, mudando, identificando qual o alimento que possa estar fazendo mal. Se a pessoa está intoxicada por alguns metais tóxicos, por exemplo, né? Se a gente for ver lá na tabela periódica mesmo, cloro, flúor, bromo estão na mesma coluna. Isso, né? Esses vão competir com o iodo, por exemplo. Isso vai dificultar esse hormônio a entrar na célula, certo? E também fora o xenoestrógeno que a gente acabou de falar, desses disruptores endócrinos que vão competir também com os receptores nas células do hormônio da tireoide. Às vezes, doutor, parece que a coisa é mais complexa, mas assim, eu gosto quando a gente aborda aqui no programa que a pessoa precisa entender o todo para vir pontualmente e ver o que é necessário ela fazer para melhorar aquela causa, né? E não só medicar e não resolver o problema. Gosto muito quando você fala disso. E também, muitas pessoas, ao perceber que está assim com uma certa indisposição, que não está muito legal, vai lá e compra aquele polivitamínico e manda para dentro, achando que vai resolver. Falta de vitamina, né? Tô falta de vitamina, eu vou tomar, e inclusive até o efeito placebo até funciona, né? Nossa, eu tô me sentindo mais disposto. Mas não é assim, né? Não.
Não é tão simples assim. Infelizmente, não. Poderia ser, mas não é. Mas, assim, acaba sendo simples. É isso que eu estava falando. Não é tão simples para a pessoa que acabou não tendo esse conhecimento, né? Mas para a gente que trabalha com isso todo dia, a gente vai identificar rapidamente e vai poder auxiliar, né? Diretamente então, do que precisa. Diretamente no problema. Então, a gente vai ser mais assertivo. Por exemplo, se está faltando um nutriente, eu vou entrar com aquele nutriente específico. Isso já vai ser resolvido. Agora, você entra com multivitamínico, que é aquele que está precisando realmente não vai subir de forma adequada. E isso vai alterado mesmo, vai continuar alterado do mesmo jeito. Algumas vezes pode até dar sorte de ter uma pequena melhora, mas não vai ser uma melhora efetiva, eficaz e duradoura. Certo. Entendeu? E vai prorrogar um problema que poderia ser pior ainda mais para frente. O Helder falando o seguinte aqui, olha, o tratamento leva muito tempo para melhorar. Qualquer pessoa pode fazer a cirurgia para retirar. Ele já está falando que para retirar a tireoide. Não precisa retirar a tireoide. Em último caso, né? Por isso que é bom a gente ver nos primeiros sinais. Porque a tireoide é um órgão que ela responde muito rápido, tanto ao tratamento quanto também à doença. Então, ela tem ali um ataque inicial ali de algumas células de defesa do organismo que vai atacar e vai atacar a tireoide. Então, ela pode ter uma resposta inicial aumentando a produção hormonal, né? Tem um pico de hipertireoidismo, né? Mas também depois ela ter o hipo ou ela já pode ir direto para o hipo. Mas nos primeiros sinais, mesmo que não alterou o exame, às vezes a pessoa fala, eu fiz o exame, tá tudo certo, mas tá lá sem energia, com todos os sintomas. É preciso, né, ver com uma pessoa, um médico que trabalha com essa parte de prevenção, de tratamento, da medicina ortomolecular, que vai ajudar na parte da alimentação, na parte de reposição de nutrientes, de ver os pequenos sinais, desde a unha até o fio de cabelo, para começar a agir e não esperar acontecer o problema de ter um tumor realmente, porque muitas pessoas às vezes vão notar nem o sintoma direito, mas vão notar o nódulo lá e já às vezes é muito tarde e aí realmente tem que tirar, porque aí já tem um câncer. Mas a gente não precisa esperar isso acontecer. Por isso que a gente está aqui hoje, né, informando a população que tem que fazer essa prevenção, né? E se nos mínimos sinais a gente tem que avaliar e cuidar para não evoluir para esse problema pior. Doutor, depois de retirada a tireoide, né? O que tem que ser feito? A pessoa vai precisar ter essa reposição do que a tireoide produzia que não tem mais. Exatamente. E a tireoide, né, muitas vezes o que é feito hoje em dia, às vezes a pessoa repõe apenas um tipo de hormônio que a tireoide produz, ela não produz apenas um tipo. Então é por isso que é importante ir com quem entende, repor, ver se ele está tendo uma conversão adequada desse hormônio nos outros. Tem pessoas que não têm esse bloqueio da conversão, ou ele está faltando nutrientes no organismo que não vai conseguir fazer essa conversão desse hormônio de reserva para os demais. Vai continuar tendo todos os sintomas e não vai conseguir ter o efeito esperado dessa reposição. Então não é tão simples. Às vezes a pessoa estava com problema e aí teve o câncer de tireoide, retirou a tireoide, continua o tratamento e ainda continua tendo sintomas e achando que é normal, e achando que nunca vai melhorar, mas tem como melhorar. Eu já acompanhei muitos pacientes que já retiraram a tireoide ou que estavam na fase inicial e conseguiram melhorar muito, né? O dia a dia, a energia, todos os sintomas através de um tratamento individualizado, adequado, identificando desde os primeiros sintomas, dos sinais que tem no corpo, também identificando uma alimentação individualizada, né, para aquele paciente que não vai estar atacando mais ainda a tireoide quando está no começo da doença. O intestino, ele tem importância na saúde da tireoide? O intestino tem importância da tireoide, assim, do corpo todo, mas da tireoide especificamente muita importância. Por quê? Porque a maioria das toxinas vão entrar pelo intestino. E a permeabilidade intestinal, essas proteínas inteiras que pode estar entrando por essa permeabilidade intestinal, pode estar caindo na corrente sanguínea e vai estimular células de defesa do organismo a atuar contra algum tecido, que esse tecido pode ser o da tireoide, e aí
vai atacar a tireoide e aí a tireoide vai sofrer com isso. E também o intestino é muito importante. Quando a microbiota intestinal está alterada, não vai absorver alguns nutrientes, os nutrientes que são importantes para a produção hormonal. A tireoide é um órgão, certo? Assim, ela vai produzir um hormônio se ela tiver substrato, se ela tiver matéria-prima. Você não manda um pedreiro construir uma casa sem tijolo, sem cimento. Você não manda a tireoide construir o hormônio que ela produz sem os nutrientes que ela precisa, sem iodo, sem selênio, sem zinco, sem vários nutrientes que ela precisa para formar esse hormônio. Ela não tendo matéria-prima, ela não consegue trabalhar também. Então, vai entrar pela boca e nem tudo que é comido é digerido. Então, precisa ter uma boa alimentação, precisa comer o que é adequado, precisa ter uma boa digestão se tiver faltando, por exemplo, ácido no estômago, algum problema de digestão em si, a pessoa não vai conseguir ter absorção desses nutrientes que foram ingeridos. Então, mito ou verdade? A couve faz mal para a tireoide mesmo ou não? A couve não. Então, tem tanta coisa que faz mal para a tireoide, né? A couve não faz mal para a tireoide, é um mito, né? Por quê? A não ser que fosse, né? Comer vários quilos de couve e ainda tivesse em déficit de iodo juntamente, que é muito difícil acontecer. E tem tanta outra coisa que as pessoas que preocupam com as hortaliças, mas não preocupam com a alimentação em geral e vão atacar de fato, né? A tireoide, como os ultraprocessados, né? Então, tem mais coisas importantes aí. Então, a couve ainda é o de menos para se preocupar. Exatamente. É bom estar comendo. É difícil ela fazer... A pessoa deixa de comer couve, vai lá, toma um refrigerante. Toma um refrigerante, come 1 quilo de hot dog, né? Com bastante... Batatinha do McDonald's e vai... O bom senso precisa existir, né, doutor? Quem quer viver bastante, viver com qualidade de vida, não tem que achar que isso daqui é mais uma conversa do médico que está me obrigando a fazer atividade física e comer bem. Isso aí é para quem quer viver bastante, quem quer viver com qualidade de vida. A gente tem que informar e a pessoa tem que... Ninguém é obrigado a fazer nada. A pessoa só precisa saber... Agora... Viver com qualidade de vida é sempre bacana. Ninguém merece, né, passar dor, ficar aí sofrendo, né, doutor? Às vezes, a gente identificar o alimento que é bom pra gente e repor os nutrientes que tá faltando, às vezes tem pessoas que acham difícil, mas também não ter dor, ter dor e não ter energia também é muito difícil. Poxa. A gente tem que escolher o difícil. Com certeza, eu prefiro o difícil de me cuidar. Exatamente. Temos mais uma participação aqui, Marcelo. Professor Gabriel. E também quero salientar aqui a participação da Tatiana, que pediu aqui o contato do doutor, que é o 35997670828. 997670828. Daqui a pouquinho nós vamos falar da Essential Clinic, onde o doutor tem lá uma junta de profissionais, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem o próprio doutor que atende lá, e aí você não fica desamparado. Num só local você consegue colocar a sua saúde toda em dia. Depois a gente vai falar dos profissionais que tem lá. Vamos lá com o professor Gabriel e daqui a pouquinho o doutor explica como é que é o atendimento lá na Essential Clinic. Vamos lá, fala, professor. Agora vai a minha pergunta pro convidado de hoje aí. Perguntar pro doutor se a tireoide ataca também recém-nascidos. Ela, assim como todos os órgãos, pode ter algum defeito, né? No recém-nascido também. E isso vai vir desde a formação da criança. Pode sim, é menos comum. Mas isso vai vir desde a formação da criança, desde a alimentação da mãe, certo? Se a mãe não tem uma boa alimentação, se a mãe não tem bons hábitos, se a mãe tem déficit nutricional, as doenças em geral podem aumentar a incidência, a tireoide, o problema de tireoide é uma delas. É um órgão muito sensível, porque é um órgão que trabalha bastante para o nosso organismo, que sem os hormônios da tireoide ninguém vive bem. Doutor, com relação à Essential Clinic, que a gente acabou de falar aqui, a pessoa precisa conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Eu acho muito bacana essa parceria que a gente tem aqui.
de mostrar que num só local a pessoa já é encaminhada para o profissional tal, desde que seja identificado ali algum problema naquela questão. E os profissionais que atendem lá, só para a gente ter uma ideia. A gente tem profissionais que atuam na área de acupuntura, estética, tricologia, o tratamento do cabelo, a nutricionista, o massagista também, que vai fazer a parte da reflexologia e da massagem modeladora. Tem também a depilação a laser, tem a fisioterapeuta, tem a fisioterapeuta geral e a fisioterapia da parte íntima, né? Para as mulheres aí que perdem urina, que tem dificuldade depois do parto. Então, é bem abrangente. Então, a estética em geral de toda a parte, né? E também... Masculina e feminina, né? Masculina e feminina. E também a parte do transplante do cabelo, né? O transplante capilar e do tratamento capilar em geral. Muito bom. Mais uma participação. Itajaci. Vamos lá. Boa noite, Reginaldo. Boa noite. Marcelo. Boa noite, o doutor aí. Boa noite. A minha pergunta hoje é muito específica. Eu queria perguntar para o doutor o seguinte. Doutor, olha, o senhor não acha que essa modificação do papo reto, só de 2 horas, ainda é pouco demais? Boa noite, fiquem com Deus, abraços. Olha, a gente pode ver, falar 2 horas é tranquilo, que 1 hora não dá pra nada. 1 hora não dá mesmo, não dá. É muito Realmente rápido, né? rápido, o assunto, às vezes, passa aí do horário e 2 horas, às vezes, vai ser pouco mesmo. Doutor, até a pessoa que está tomando medicamento, né? Mas mesmo assim ela não vê melhora no hipotireoidismo. É comum isso? É muito comum hoje em dia, a gente não vê melhora nos sintomas, apesar de os exames estar ok. Porque grande parte ainda dos profissionais trabalham com apenas os exames e às vezes a gente esquece, né? A gente não, mas muitos profissionais esquecem de que tem que ter uma boa conversão do hormônio, uma boa qualidade dos receptores, uma boa quantidade de nutrientes para acontecer essa conversão, um bom aproveitamento do hormônio. Então, tudo isso interfere, desde a alimentação. Não vai ter uma boa utilização do hormônio se não está tendo uma boa absorção intestinal. Se a pessoa está com excesso de metais, de metais na circulação, então isso tudo vai intervir. Então a gente tem que tratar o paciente. A clínica é soberana e não deve apenas tratar exames. Se as pessoas se conformam que é normal, eu tenho problema. Quem tem problema de tireoide hoje e está sendo bem cuidado, bem tratado, ela pode viver como uma pessoa que não tem problema, né? Não é para sentir nada, certo? Se está sentindo alguma coisa, não foi corrigido completamente. Então, não é para ela ter nem o ganho de peso, nem o reganho, nem alteração nenhuma com o peso, nem com a energia, nem com o cabelo, se estiver sendo bem tratada. Então, se não está acontecendo isso, não está sendo... A gente tem que rever alguns pontos aí, e é para isso que a gente estuda e para tratar melhor a pessoa e para poder informar melhor, e tem que ter uma conversa, como que está sendo o dia a dia do paciente, o que está acontecendo, identificou cada alimento, isso é bom para você ou não, em que quantidade, primeiro o que é bom, depois em que quantidade, e o que pode estar faltando e que não está resolvendo esse problema. Não é apenas eu tenho um problema, eu tomo um remédio, eu tenho um problema, eu tomo um remédio. Porque isso, né? Isso é muito básico, né? E precisa ser um atendimento mais amplo, mais direcionado para resolver de fato a vida da pessoa, não apenas ficar remediando sem resultado. Doutor, é comum a pessoa ter um problema de obesidade devido a uma questão da tireoide e fazer dieta restritiva e acabar prejudicando outra parte do corpo, porque ele está deixando de ter alguns nutrientes que seriam necessários e ainda não consegue emagrecer porque continua com o problema na tireoide? Exatamente. E continua, e às vezes depois da dieta, por isso que não é bom a dieta restritiva sem ver o tipo do alimento e sem repor o que está faltando. Porque quando você faz isso, por exemplo, você pensa lá, a tireoide já não está produzindo às vezes ou não está tendo uma boa conversão do hormônio porque está faltando nutriente.
Aí você vai lá e faz uma dieta restritiva e diminui mais ainda esse nutriente. Aí ela vai até emagrecer no início, mas depois ela não vai conseguir manter por muito tempo e vai ganhar muito mais peso depois. E não vai ser só isso o problema, né? Porque se ela não estiver funcionando adequadamente por muito tempo, a gente pode ter problemas pior, como uma tumoração, alguma coisa pior aí na tireoide. Então, por isso que precisa ser identificado. E, às vezes, o único sintoma que a pessoa tem é o ganho de peso. A Patrícia, da Positive, que está parada na 459, ela fez a seguinte pergunta. Doutor, qual ou quais alimentos são recomendados para um bom funcionamento da tireoide? Então, esse é o ponto. Quais? Para quem? Para quando? De que horário? Entendeu? Então, para qual pessoa? O mesmo alimento pode ser bom para você e não ser bom para mim, certo? Pode ser bom para você em uma parte da sua vida e em outra parte. Se você não está precisando daquele nutriente, vamos supor, a pessoa às vezes come arroz e feijão todo dia, arroz e feijão, mas fica só naquilo, vai faltar nutriente dos outros alimentos, certo? E se a pessoa, e tem a gente, né, da medicina ortomolecular, a gente direciona o paciente e vê, faz teste, faz tanto teste laboratorial quanto o exame ali, faz um exame clínico, né? Vê se diminui ou não a energia da pessoa com aquele alimento. Então, se a pessoa não consegue digerir esse alimento, ela não vai conseguir absorver os nutrientes. Então, primeiramente, tem que identificar a pessoa e o alimento bom para ela, certo? E se isso tem que ser revisto depois de um certo tempo. Se isso está continuando a acontecer. Por quê? Às vezes aquele alimento é bom, mas a pessoa não está tendo uma boa digestão, não vai adiantar ela comer 50 quilos, por exemplo, de castanha, que é uma coisa boa, mas ela não vai ter uma boa digestão, ela não vai ter o aproveitamento disso, certo? Então, não é apenas... Se fosse assim, era tão simples, porque a gente poderia já fazer um protocolo e todo mundo que chegou já entrega a cartinha e vai... Já era, né? E aí seria, né, mil maravilhas. Igual você vai no mecânico, vai botar o óleo e acabou, né? Troca de quanto em quanto tempo. Com o manual, né? Vem com o manual carro. de instrução. A gente não nasce com o manual de instrução. Então, esse a vantagem da medicina e a desvantagem por um lado, mas esse é o bonito da medicina. Porque a gente tem que individualizar alguns casos, né? Cada caso, na verdade, porque senão não tem efeito esperado. Tem muita coisa que parece, né? E o funcionamento parece, só que não é... Às vezes, já aconteceu, como eu sou cirurgião também, né? Você opera e você vê que às vezes o resultado num membro não é igual ao do outro, e, apesar de ser a mesma lesão. Então, a pessoa com, né? A mesma pessoa, o mesmo cirurgião, o mesmo hospital, o mesmo tratamento, no mesmo dia teve resultado diferente. Imaginam pessoas diferentes. Então, pode sim ter resultado diferente. Mas a gente tem que seguir um plano de tratamento e identificar, né, o que é bom, o que é ruim, o que está realmente faltando, certo? Porque se ela já tem uma alimentação adequada, às vezes falta algumas outras coisas adequadas do ponto de vista geral, certo? Primeiro a gente faz o básico, identifica os alimentos, repõe o que está faltando e vê se a tireoide vai ter a sua função restabelecida ou não. E se for repor algum hormônio, a gente vai repor de forma mais completa possível. A gente não vai repor, às vezes... Se a pessoa tem uma boa conversão, às vezes a gente repõe só o T4. Tem pessoas que não têm uma boa conversão, às vezes a gente precisa repor o T3 e T4. E também tem que identificar o melhor medicamento, né? Você vê lá os medicamentos, né, que são patenteados. Tem alguns medicamentos aí que, né, estão cheios aí de sacarose, de talco, óxido de titânio, alumínio, que isso também pode prejudicar não só a tireoide, alguns outros. Então, você toma um medicamento que tem outras toxinas que não vão te trazer outros problemas. Então, é bem complicado. Aqui no sul de Minas, até o medicamento... que a gente veste um santo e desveste o outro. Isso. Muito bem. Doutor, já nos instantes finais... Eu gostaria de dar uma repassada aqui naquela questão. Às vezes a pessoa fica postergando
tá com uma série de problemas. Eu assim, comecei a prestar muita atenção nas questões assim que o corpo vai dando sinais, né? Queda de cabelo, intestino preguiçoso, você vai vendo as suas unhas não estão mais com aquela força de antigamente. E a pessoa às vezes atribui isso, eu tô ficando velho, então isso aí é natural. E ficou bem claro que todas as vezes que você vem aqui, você deixa bem claro, não é natural. A pessoa precisa verificar que o corpo está dando sinais. Exatamente. E não só ir usando medicação, né, à torto e direito, porque também tem os efeitos colaterais. A gente precisa, né, ter as atividades físicas, ter a limpeza do organismo, ter uma boa nutrição e também identificar os alimentos que são bons para o nosso corpo. E isso é uma questão que a gente vai ver uma vez e não precisa estar revendo várias vezes. É um cuidado pontual e depois uma reabordagem de ano a ano, a cada 2 anos. Então, cuidar, né? Não é só esperar acontecer e tomar o remédio, é prevenir, não é só fazer exame, né? Ainda mais exame muito básico e não sem ver os sintomas. Porque você vai fazer um check-up, você não vai ver só, exame e pronto. Como que tá a alimentação, como que tá o funcionamento intestinal, entendeu? Como que tá a libido, como que tá, né? Tá caindo o cabelo, tem que ser uma abordagem mais completa, né? Ver os hormônios sexuais, ver se usa anticoncepcional, ver o que tá usando. Por quê, né? Se a pessoa, por exemplo, tem lá um déficit hormonal, por exemplo, da progesterona, isso vai inibir lá o funcionamento da tireoide. Tem algumas enzimas da tireoide, deoginase 1 e 2, que vão atuar na conversão de T4 em T3, que vai diminuir a nossa energia por causa de um déficit de hormônio sexual. Então, não é bem, né? E também o anticoncepcional também pode atrapalhar nessa conversão por causa da diminuição do próprio hormônio. Então, as pessoas que aí vão, né? Tem vários tipos de cuidado que a gente pode estar realizando, né? E é importante pensar no nosso futuro mais do que nunca, né? Ainda mais que hoje em dia a gente tem muita oferta de toxinas, de alimentos que não são tão bons, de produtos alimentícios que podem nos prejudicar. E aí depois não adianta a gente esperar acontecer um problema mais sério, né? De um tumor, de perder a própria tireoide, perder algum órgão mais importante para mudar. Mas mesmo assim, se já aconteceu, não é tarde para cuidar e ter uma boa qualidade de vida, entendeu? Quanto antes, melhor o resultado, mas independente do tempo que a gente está, do estágio e da idade, sempre é tempo de a gente estar mudando aí os hábitos, se for preciso, e repondo o que está faltando e ter um bom futuro aí pela frente. Doutor, endereço da Essential Clinic. A Essential Clinic fica no centro de Pouso Alegre, ali descendo a loja 100, do lado da catedral, vai virar à direita, Rua da Subirê, em frente à lotérica, na Rua Afonso Pena, 136, e o telefone para contato é 35 99767 0828, 35 99767 0828. Instagram Essential Clinic com 2 Cs, e o meu é Everson R. Vilhena. Muito bem. Doutor, obrigado. Mais uma vez, gratidão pela sua presença aqui. Gratidão. E até terça que vem. Até terça, estamos aí. E vamos continuar, porque tem muita coisa sobre esse tema e vários outros temas, e a população precisa, às vezes, tá faltando um pouco de informação. Exato. E quando a gente tem informação, a gente está mais armado, né? Para a gente decidir o que a gente vai fazer com a nossa vida, tanto para o mal quanto para o bem. Isso. Se a gente, né, tendo a opção, depois a gente pode, tendo conhecimento, depois a gente falar quando que não sabia, né? É verdade. Então tem que fazer a escolha melhor. Gratidão, um abraço e até terça. Até. Abraço, pessoal. Boa noite.
Muito bem, ficamos por aqui com o Papo Reto de hoje. Amanhã tem mais. Tem mais. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Papo Reto.